Senhor Deus, nosso Pai Celestial, é com gratidão em nosso coração que nos aproximamos de Ti. Rogo-te que o Senhor me perdoe, traga a sua calma sobre mim, a sua paciência, me ajude cada um de nós, nos dê discernimento em tudo o que fazemos, Pai. Controle o nosso ser. Não deixe o entusiasmo da carne falar mais alto, mas que possamos ser completamente guiados por Ti, dentro daquilo que lhe é agradável, santo e puro. Nos ajude, Pai. Enche o nosso coração com a Sua presença, com a Sua graça. Fale conosco, em nome de nosso Senhor Jesus. Nós te pedimos que o Senhor abra a Sua palavra e a revele em nossos corações. O Senhor disse que quando o Espírito Santo viesse, Ele nos guiaria em toda a verdade. Então nós rogamos a Sua presença, Pai, para nos guiar nesta verdade, que é a Sua palavra. Pai, abençoe a irmã Cidinha Tosi, pede a oração, precisa do Senhor, dos teus cuidados. Só o Senhor pode ajudar qualquer alma, Pai. E uma alma que clama ao Senhor verdadeiramente em fé, o Senhor responde. Abençoe a ela, Pai, nós te pedimos. Também irmão William Oliveira pede oração a seu favor. É um jovem, é seu filho. Nós o amamos, Pai, e desejamos vê-lo na sua presença. Que todo o mal que o inimigo tem trazido sobre a vida deste jovem, que o Senhor possa repreender nesta noite. Que ele possa sentir em seu coração a sua presença. Eu sei que Ele te ama, Pai. Às vezes as forças se esgotam, a pessoa não dá conta, não quer aquilo e não dá conta, Pai. Que o Senhor possa ajudá-lo neste momento. Ele pede a favor dele, a favor de todo o lar,
Abençoe, Pai, põe as tuas mãos santas sobre cada alma naquele lar. O teu filho tem pedido sem cessar aqui, Pai, que o Senhor possa responder e abençoar, em nome do Senhor Jesus. Aceita a nossa gratidão, Pai, pela nossa vida. Nos ajude na sua palavra. Toma minha mente, meus lábios e o meu coração, Senhor, e fale com cada um de nós. Nós te pedimos isto em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler a palavra de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 22 ao 24. Os nossos irmãos conectados conosco através da rede social, da internet, Deus abençoe a cada um. Muito obrigado por sua companhia, por poder estar conosco. Que a graça de Deus possa alcançar cada coração, em nome do Senhor Jesus. Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, os lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de onde fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Deus abençoe. Pode se assentar? Louvado seja Deus. Vamos ter como título: De volta ao Éden através do altar. Amém? Todos nós conhecemos e sabemos como originou o pecado, como ele aconteceu, ainda que a Bíblia traz a sua escrita, muitas vezes simples, aos olhos de quem Deus revela, e Deus revela a sua palavra àqueles que crê nela. Há muitas pessoas que não podem crer e nem conhecem o pecado original, porque não pode crer na palavra de Deus, e tem tido seus estudos teológicos, religiosos, os quais não têm condições de trazer estas informações, pois são baseados em seus pensamentos, são baseados em suas teorias, e Deus não se esclarece, não se revela pela teoria dos homens. Deus se revela por sua palavra. Então, por meio da palavra de Deus, em toda ela, de Gênesis a Apocalipse, Deus mostra-se ao homem, mas ao homem que pode crer. Então, isso não é para todos. O Senhor Jesus disse: todo aquele que crer será salvo. Todo o que crer, não disse que seria todos que creriam, mas o que não crê já está condenado, nem será, já está, porque a palavra de Deus, ela é vida, ela traz vida, ela traz salvação, ela traz tudo o que nós precisamos. Mas se nós descremos dela, então não resta outra coisa
a não ser juízo e condenação. Então, olhando para o pecado, lá do princípio, então a Bíblia diz que ordenou Adão e Eva que não tomasse do fruto da árvore, nem tocasse nele, que o dia que tocasse ou dele comesse, certamente morreria. Então há uma ordem, esse fruto é uma parábola, na qual depois a Bíblia vem e esclarece para nós, em partes, o que é isto, e fica estabelecido no coração dos filhos de Deus. E assim Deus vai alimentando os seus filhos. Então, quando o homem pecou, há algo sério que precisamos entender. Daqui a pouquinho eu volto dentro disso para nós falarmos sobre a árvore da vida. O que é esta árvore da vida? Claro, você sabe, simbolicamente a árvore da vida é Jesus Cristo. Mas temos que perceber algo dentro dos acontecimentos da palavra de Deus, para que não venhamos ter um pensamento errado, e assim entendermos a plena manifestação de Deus para o homem. E só podemos entender isso Deus revelando. Muitas vezes as pessoas leem, e leem, como sabemos daquele eunuco na carruagem, estava lendo o livro de Isaías, e Deus aproximou dele, o apóstolo Tiago, e ele perguntou: você entende o que você lê? Ele disse: como entender se não tem quem explique? Isso só quero dizer que Deus tem ministérios. Por isso ele deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Não é que o homem seja alguma coisa, mas é o ministério que Deus realiza que é. Porque esses ministérios é para o aperfeiçoamento da igreja. Se é para o aperfeiçoamento, então tem que ser pessoas dedicadas para que Deus possa usá-los e assim esclarecer a igreja do Deus vivo. Muitas vezes as pessoas leem, têm o seu entendimento errado, mas o ministério, a palavra de Deus, corrige todo o erro. Quando corrige, a pessoa crê que é Deus e a palavra está correta, ele conserta aquilo e diz amém, e aquilo deixa de ser um embaraço para as pessoas. Não é simplesmente o caso de eu dizer: vocês estão entendendo? O que precisa mesmo é entender. Você está captando? O que é que você está captando? O que eu estou dizendo? Muitas vezes nós temos a mensagem do profeta, se o Espírito Santo não entrar em cena e falar para nós, nós não vamos entender, não é isso verdade? Então precisamos que o Espírito Santo atue em cada um de nós. Então eu vou ler perguntas e respostas, primeira parte. Não, me perdoe, volto aqui um pouquinho. Na mensagem Apocalipse, capítulo 4, terceira parte, o trono de misericórdia, 285 e 286, o irmão Brana disse assim: vamos voltar apenas um minuto para termos certeza de estarmos com estes personagens corretos. A primeira vez que estes guardas foram mencionados foi em Gênesis. Agora recordem, tudo que pregamos tem que vir de Gênesis a Apocalipse. Toda vez que você tiver uma dúvida, venha e me pergunte. Vê? Isso deve ser toda a Bíblia, não apenas parte dela,
porque Deus não muda. O que Ele era em Gênesis, Ele é hoje. Ele foi no meio da era. Ele é sempre o mesmo. Veio agora em Gênesis, quando estes querubins, foi assim que os encontrei. Eu tive de voltar para descobrir o que eles eram no princípio. Vamos abrir em Gênesis 3, 24, só por um momento. Gênesis capítulo 3, versículo 24. Você ama isto? Amém? Correto? Agora vamos começar com o versículo 22. Apenas gosto disto, é algo que simplesmente desejo colocar aqui, um pouquinho mais, mas isto fará muito bem algum dia. Então essa é a leitura que nós fizemos, que o profeta vai falar dos olhos abertos do homem e Deus tirando o homem do jardim do Éden. Mas antes eu quero ler agora com os irmãos perguntas e respostas sobre Hebreus, parágrafos 185, 186 e 187. Irmão Brana disse assim: veja, através do nascimento, através da mulher, todos nós morremos, porque já estamos sujeitos à morte. É isso correto? Através do nascimento da mulher, através do nascimento do homem, todos nós vivemos para sempre. A mulher é a árvore da morte. O homem é a árvore da vida. Pois a mulher nem mesmo carrega vida em si. Isso é exatamente correto. O germe da vida sai do homem, corretamente. Vai para a mulher. E a mulher não é nada a não ser uma incubadora. E o bebê que está conectado apenas pelo cordão umbilical. Não há nenhuma partícula de sangue da mãe no bebê. Nasceu no sangue dela, mas nenhuma partícula no bebê. Vai encontrar, leia os livros medicinais e pergunte o seu médico, você verá, não está ali, não, Senhor, nenhuma partícula disso, de modo algum. Ela apenas tem o óvulo, e isso é tudo. A vida vem do homem. Este é o tipo bonito para se mostrar através da mulher, através do nascimento natural. Todos nós temos que morrer, porque para começar já estamos mortos. E somente através do homem, Jesus Cristo, nós podemos viver. E aí estão as duas árvores no jardim do Éden. Não pode você ver isto? Observe. E naquele dia havia um querubim que guardava aquela árvore, que se alguma vez eles provassem daquela árvore da vida, todos eles viveriam para sempre. Quantos sabem disso? Todos eles viveriam para sempre. E a primeira vez que eles aprovassem, o anjo disse: nós guardaremos. E eles colocaram querubins ali com suas espadas flamejantes em direção ao leste para guardá-la. Eles levaram isso de volta ao leste e guardavam aquela árvore com a espada flamejantes para que então eles não pudessem entrar para apanhá-la, esta árvore. Amém? Então quero que os irmãos percebam
quando tratamos do Éden, um assunto muito profundo, muito grande. Para os intelectuais, quando se fala da semente da serpente, eles riem e dão risada, porque não é para eles. Eles foram feitos para criticar mesmo. Que Deus os abençoe e eles possam ter um arrependimento. Se não conhecem, não criticar. Criticam pelos seus pensamentos e conhecimentos teológicos. Então havia 2 árvores no Éden. Se nós olhamos, havia árvores frutíferas. No diálogo da serpente com a Eva, a serpente disse: dos frutos, não pode comer do fruto das árvores. Então a Eva disse: do fruto das árvores comeremos, mas do fruto da árvore. Então há essa especificação de uma árvore. Qual é esta árvore da vida? Isso é um assunto que talvez ninguém nunca disse, mas o que é esta árvore da vida? E nós lemos aqui, o profeta disse que a árvore da vida é o homem. Você fala: irmão, mas é Cristo? Simbolicamente é Cristo. Simbolicamente, espiritualmente, ela é Cristo. Cristo é a vida eterna. Então nós sabemos que no Éden só havia o Senhor Deus, o grande Criador, o grande Espírito Santo. Não havia mais pessoas a não ser Adão e Eva. É isso verdade ou não? Nós sabemos que Deus criou todos os animais. O último ser a ser criado por Deus foi quem? O homem. Depois Deus adormeceu o homem e tirou a mulher. Então veja bem, e a explicação do profeta, ele diz: o homem é a árvore da vida e a mulher é a árvore da morte. Então vamos olhar tranquilamente dentro da palavra de Deus. Ali estava o homem Adão. Deus estava ali em espírito, mas Deus também habitava na vida de Adão. É assim ou não? Os irmãos estão entendendo? Deus habitava em Adão. Então a árvore da vida, os genes da vida está no homem. Ali Deus está em espírito. Agora a Bíblia diz que havia a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Simbolicamente falando da árvore do mal, é o diabo. O diabo, não podendo usar o homem que Deus criara, então ele usou a serpente. Ele não usou uma pessoa, ele usou um animal, E isto eles não puderam ver. As pessoas não podem ver. Então nós percebemos que a árvore do conhecimento, escrituristicamente falando, se você acompanhar escrituristicamente, um homem, quando ele toma uma mulher para ser a sua esposa, ele não pode conhecê-la até que se case. Não é assim? Uma virgem não deveria e não deve se entregar a um homem até que ela se case ou deixar algum varão a conhecê-la. Então este conhecimento, você sabe do que está falando. Então quando Eva pecou, a serpente, influenciada por Satanás, veio, conversou com Eva e ela conheceu a Eva. Não é assim? Então aquele mal veio e conheceu Eva primeiro. Depois Adão, que é a árvore do bem, veio e conheceu também. Então agora, aquela árvore
do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento. Quando isso aconteceu, então o pecado veio, tirou Deus da vida de Adão. E Deus os colocou para fora do Éden. Não é assim? Então vamos prosseguir na mensagem Trono de Misericórdia, a partir do 287. Porque quando o homem pecou, então Deus disse: agora o homem é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Mas irmão, como que é isso? Você não sabe, você não vê hoje que as pessoas conhecem o bem e conhecem o mal? Tudo está nas pessoas. Umas utilizam a inteligência que têm simplesmente para fazer maldade para os outros. Não é assim? 287. Agora, meus amados e preciosos e queridas irmãs, deixe-me colocar isto assim. Não pense que estou colocando reflexo sobre a lealdade e graciosidade da joia preciosa das qualidades femininas. Eu estou tentando mostrar aqui que uma mulher, por favor, é para vocês nas fitas, vocês mulheres que estarão ouvindo esta fita, não estou tentando desprezá-las. Sou apenas um servo do Senhor para trazer luz. A mais baixa e imoral é a coisa mais imunda na terra. É uma mulher quando ela é sem moral. E a joia mais preciosa que há para um homem fora da sua salvação é uma boa mulher. Estou falando para aquela baixa e moral, degradada. Eu vou te mostrar bem aqui, enquanto estamos nisso. Posso tão bem te mostrar, porque a Bíblia ensina que as mulheres não sejam pregadoras, pastoras, ensinadoras, ou nada mais na igreja. Apenas ouçam isto. Então disse o Senhor: eis que o homem é como um de nós. Agora, ele nunca disse que a mulher é como um de nós. O homem é como um, sabendo o bem e o mal. A mulher, não. Ela foi enganada. Vê você isto? Agora Paulo disse: não permito que a mulher ensine, nem use de qualquer autoridade. Apodere-se de qualquer autoridade. Porém, Adão foi primeiro formado, e então Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher foi enganada. Então não se tornou uma Deus. A mulher não se tornou uma Deus. Ela não sabia a diferença. Ela foi enganada. Você captou isso? Se entendeu? Diga amém. Então amém. O Senhor disse: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. E agora, para que não se estenda sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente. O Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E, havendo lançado fora o Senhor, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden.
e uma espada inflamada que andava ao redor. Vê as 4 bestas? Há somente 4 lados para que você pode ir. Veja, leste, norte, oeste e sul. Estes querubins tinham espadas inflamadas na porta do jardim para guardar o caminho da árvore da vida. Porque se o homem pudesse alguma vez ter acesso à árvore da vida, então ele poderia viver para sempre. E estes querubins, primeiramente mencionados, foram colocados no portão oriente do jardim, indo para todos os lados. Eu deveria ter feito isto um pouquinho diferente daquilo. Eu não consigo executar exatamente as ordens de Deus e coisas assim. Mas eu apenas, assim vocês saberão o que eu quero dizer. Aí está o jardim do Éden. O irmão Brana está desenhando. Aí está o jardim do Éden. E este é o portão, bem aqui. A abertura é por aqui, a abertura do portão. E neste portão havia querubins. E recordem, ali não diz um querubim, ela diz querubins. Os querubins foram posicionados ali para guardarem o quê? A árvore da vida. Era isto que eles tinham que guardar, a árvore da vida, o caminho. Que é o caminho? Jesus. De onde isso reflete? Aqui está o lugar santo, e aqui estão os querubins. Amém? Então veja bem, os querubins colocados ali para guardar a árvore da vida. Quem é a árvore da vida? O homem. Deus guardando o homem. Mas Deus pôs também a espada, a palavra, ali para guardar o caminho. Qual é o caminho? Jesus. Agora nós vemos que o homem foi colocado para fora. Espere um pouquinho, nós já voltamos aqui. Nós vamos entender perfeitamente. 290. Agora observe. Anote tudo isso. Aqui está o lugar santo. Então o irmão Brano está desenhando, tipo que a tenda, né? O lugar de adoração. Então aqui está o lugar santo. O santo dos santos. Este é o lugar. E aqui tem o mar. E aqui está a luz, castiçais. Os 7 refletem a luz daqui. Aqui, 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 aqui. Vê? O que eles refletem? Eles estão guardando e refletindo com todo o fogo de Deus o caminho para a árvore da vida. Vejam, isso não pode vir daqui. Seminário presbiteriano ou um seminário pentecostal, isso tem que vir daqui, refletindo luz, correto? Você observou que estes querubins, que João viu, estavam interessados em guardar a árvore da vida. Então, eles deviam estar interessados em seres humanos. Amém? Então vamos lá. Esses querubins, como nós falamos ontem, eles não são anciãos e eles não são anjos. Eles são seres viventes. Agora eles são o quê? O que são os querubins? Os irmãos lembram? Nós falamos ontem? Eles são os guardas do caminho. Trono. Jesus é o caminho, Jesus é o trono, é a arca. Então, os querubins eram para guardar. Então veja bem que quando Deus os colocou o homem para fora, Ele colocou os anjos no portão, para guardar, porque se eles entram o portão adentro, eles estão tomando
a árvore da vida, que é Cristo, a vida eterna. Mas os querubins então estão ali guardando, para que eles não ultrapassem dali. Amém? Então João viu estes querubins, Apocalipse 4, e então o profeta disse, João viu que ali eles estavam interessados em guardar a árvore da vida. Se é guardar a árvore da vida, então eles deveriam estar interessados em seres humanos, pessoas, filhos de Deus. Amém? Por que eles estão guardando? Porque só os filhos de Deus podem passar. Porque eles são os verdadeiros filhos e são crentes. O incrédulo não é filho. O incrédulo, ele chega, ele barra nos querubins, né? Não vamos falar disso hoje, mas vamos falar depois ainda, que o profeta mostra que esses querubins são os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E eles estão guardando a árvore da vida. Onde está a árvore da vida? Está em Atos. Atos 2, 38. Os homens chegam ali nos evangelhos e param. Não conseguem entrar em Atos 2, 38. É barrado pelos guardas. Mas os filhos não. Os irmãos estão entendendo? Então esses querubins estão interessados em seres humanos. Os seres humanos são os filhos de Deus, né? O Senhor Jesus disse, a boa semente são os filhos do reino. É duro essas coisas, né? Ou leia Gênesis, voltando a Gênesis novamente, eles guardavam a árvore da vida, a vigiavam o caminho da vida. O caminho da vida. Como é o caminho da vida? Jesus disse, eu sou aquele caminho. Eu sou aquele pão que veio de Deus, do céu. Se algum homem comer deste pão, viverá para sempre. Agora há um caminho de volta àquela árvore da vida. Você compreendeu isto? Agora, isto eu quero mostrar e deixar tão claro. É um altar. Agora, isto pode ter sido um altar no jardim do Éden. Lhe direi por quê. Você recorda que ambos, Caim e Abel, subiram até aqui, até no portão, até aqui, para adorar? Então aquilo mostrou que o altar de Deus foi mudado e colocado aqui no jardim do Éden. E o único caminho de volta para o Éden é através do altar. Então veja bem, Deus expulsou o homem para fora do Éden, pôs querubins para guardar a entrada. Não é assim? Então nós vemos, o profeta está mostrando o quadro, que o Caim e o Abel vieram adorar a Deus. Então eles fizeram um altar diante do altar. Ou seja, chegaram na entrada do Éden e ali fizeram o seu altar. Agora o altar está falando de adoração. O altar fala de morte, fala de juízo, né? Então ali, nesse momento, Caim, pelo seu intelecto, né, pela sua doutrina teológica, de pensamentos humanos, ele encheu o altar de frutas e coisas. Mas a Bíblia disse que Abel, por divina revelação, ofereceu o quê? Um cordeiro. Agora este cordeiro estava falando da morte do Cordeiro de Deus que viria para morrer por nós e nos dar o acesso ao Éden outra vez. Por isso que o profeta está dizendo,
A única maneira de entrar no Éden é através do altar. Mas é o nosso altar? Não, é o altar que Deus fez para nós em Jerusalém. Há 2000 anos atrás. Onde Deus ofereceu-se por nós como um cordeiro morrendo para nós. Para trazer a vida dele de volta sobre cada um de nós. Os irmãos estão entendendo? Aqui está, você novamente veio de volta ao Éden, através do altar. Eles tinham que conservar aquele caminho, guardá-lo, pois eles não podiam voltar ali até que fossem cobertos pelo sangue. Então você vê, Deus em todo o tempo vem guardando o homem, guardando o caminho do homem, o caminho da vida. Uma espada inflamada, o que é uma espada? A espada aponta para quê? A palavra. Então você vê a palavra de Deus sempre guiando o homem, guardando o homem. E a unção desses querubins, né? Vamos olhar dentro de Israel, havia uma unção de um querubim que foi mais conhecido, que é o profeta, que é o águia, né? Aquele animal semelhante à águia. A águia é um profeta de visão, tem a visão de longo alcance, Deus fala com ele, e assim Deus guardou Israel dentro da sua palavra, até que Deus veio e se tornou o nosso cordeiro, para fazer um altar coberto de sangue, onde nós podemos adorar a Deus. É isso verdade? Oh Deus, não podem as pessoas verem isto? Nada a não ser sangue. Tem que haver sangue, uma expiação, um lugar de misericórdia ali. E este altar de julgamento tem se tornado trono de misericórdia. E quando este altar, se o sangue for suspenso, ali estará naquele dia de julgamento o fogo da ira de Deus, para guardar aquela árvore da vida novamente. A única coisa que entrará neste portão ao Éden novamente será através do sangue de Jesus Cristo. Vê isto? Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, voltando aqui, tem que haver uma expiação, um lugar de misericórdia. Então Deus lançou todo o nosso juízo, né, o juízo que deveria cair sobre o homem, Ele lançou em quem? Em Cristo. Ele foi o nosso cordeiro, Ele foi a nossa oferta substituta, o lugar onde nós encontramos a misericórdia de Deus. É só nele. Por isso nós encontramos aquele altar de julgamento. Porque o altar de julgamento, todo julgamento que ia cair sobre os filhos de Deus, caiu sobre o Senhor Jesus. E hoje, por fé, quando você o toma, então ele é o nosso altar, o qual Deus trouxe todo julgamento. É o único que pode livrar cada um de nós da ira de Deus. É o único lugar. Não tem outro, não tem batista, metodista, assembleia, tabernáculos, brana e qualquer outro. Não há lugares assim. O único lugar é o Senhor Jesus Cristo. E os homens nunca vão entender isso e dão honra e glórias, engrandecem as denominações e esquecem de entrar em Cristo. Ele é o verdadeiro aprisco, Ele é o lugar de misericórdia. Agora observe, sim, Caim está aqui e Abel, correto? Agora ambos os rapazes subiram até o portão para adorar. É isto correto? Então este deve ter sido o altar de Deus. É isto correto? E diante deste altar construíram substitutivamente outro altar.
Aqui está o verdadeiro altar de Deus. Está no coração do homem. Não há outro altar aqui embaixo que está representando o Santo dos Santos no lugar santo. Amém? Então, o único lugar hoje tem que ser o coração do homem, mas tem que tomar Cristo, a palavra, Deus em sua essência e tudo mais. Amém? Glória a Deus. A mensagem, um resumo das eras, o profeta disse assim: a morte havia entrado. Como sabemos? Ouvimos a voz do Espírito. E quando ouvimos a voz do Espírito, que saiu naquela era, para que todos ouvissem, como ele está chamando: ao que vencer, darei eu a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. A igreja já havia bebido demasiadamente da árvore da morte, ou a falsa vinha denacional, cujo fim é o lago de fogo. Porém, já não há querubins com espadas inflamadas para guardar a árvore da vida. Deus agora não se aparta do meio da igreja, como ele se apartou do Éden. Oh não, ele estará no meio da sua igreja até a era final, até aquele tempo. Ele chama a todos. Então aqui, irmãos, vamos ver assim, que a árvore da morte, a mulher representa o quê? A igreja, né? A árvore da vida representa Cristo. Então a única maneira de termos vida eterna é tomando de Cristo e não da igreja. Os homens tomam a igreja e, tomando a igreja, pensam que estão tomando a Cristo. E isso já tem tomado demasiadamente da árvore da morte. Então o profeta disse que agora Deus não guarda mais a árvore da vida, Ele não guarda mais o homem, mas Ele está no meio da sua igreja. Ele não é mais os querubins, agora é Deus. Por que agora é Deus? É porque Ele, através do sangue, perdoou os nossos pecados, e a vida que estava naquele sangue, Jesus Cristo, agora está de volta em sua igreja. E quando você tem aquele Espírito de vida, que é o Espírito Santo, em você, ele não se aparta mais de você. Então Deus não se aparta mais da sua igreja. Os irmãos entenderam? Então Ele vai guardar até o fim. Então nós, assim, potencialmente, nós já estamos dentro do Éden outra vez. Dentro da presença de Deus. Os irmãos estão compreendendo? Que farei, deixa eu ver aqui, isso mesmo, que farei com Jesus chamado Cristo? O profeta disse assim, vocês podem discernir o tempo do comunismo, vocês não podeis discernir o sinal do dia que estamos vivendo? Jesus disse àqueles fariseus hipócritas, disse: saís e olhais os céus e dizeis que o sol está vermelho e debaixo vermelho e baixo, e amanhã haverá mau tempo. E se o seu céu está claro, e se o céu está claro, dizeis: amanhã será um dia claro. Disse: podeis discernir os sinais do céu e o tempo, porém os sinais não os conheceis. Ali estava ele, o Messias, e rejeitando-o, e nós sempre falando de comunismo e alguma destas coisas, porém o sinal do tempo não captamos. Vê?
passamos isto por alto, omitindo isso, omitindo-se agora mesmo, em incredulidade, eles o recebem, porém falham em entender e ver o sinal do tempo, do qual a Bíblia disse que seria o capitão. Tenho que encerrar rapidamente. Agora está se fazendo tarde, vê? Tal como fizeram os seus pais, fazem eles o mesmo, a mesma coisa. Os homens conhecem de tudo, conhecem os sinais, mas nunca conhecem o que Deus está fazendo. Agora a decisão tem sido alcançada. Tem que chegar a ela. Você tem que chegar a alguma forma, vê? A crucificação da palavra de novo. Ou o que vai você fazer? A crucificação da palavra está à mão. Crucifica e detém a palavra vindicada. Por essa razão da denominação, como Pilatos, tratando de passá-los a alguém mais. Agora, que fará você como indivíduo? O que fará você com a palavra ungida, a qual é chamada o Cristo? O mesmo ontem, hoje e eternamente? O mesmo Cristo que ungiu a palavra nos dias de Noé? O mesmo Cristo, aquela árvore que estava no Éden. Eva deixou de comer desta árvore da vida para tomar da árvore da sabedoria. E ela deixou da árvore da vida para tomar a árvore da morte. No tempo de Noé, eles fizeram a mesma coisa. Nos dias dos profetas, eles fizeram a mesma coisa. No dia de Cristo, eles fizeram a mesma coisa. E aqui estão eles hoje. Porque cada um fala de seu tempo. E quando foi cumprida, em cada ocasião, eles tomaram suas razões denominacionais e a sabedoria do mundo em algum lugar, ou me perdoe, em lugar da palavra ungida de Cristo. O que fará você com esse indivíduo? Então veja, essa é a situação que nós encontramos hoje, onde Deus tem prometido ao que vencer comer da árvore da vida, alimentar-se da palavra de Deus, alimentar-se de Jesus Cristo. E o mundo alimenta-se das denominações, alimenta de pensamentos próprios e desejos próprios, nunca tentando e nem voltando para o altar de Deus. A única maneira de voltar ao Éden, vamos dizer, ao céu, a presença viva e real de Deus, é através do altar. Mas o altar que Deus destinou para nós, onde eles crucificaram a palavra. E hoje, quando a palavra lhes é anunciada, eles a rejeitam e crucificam outra vez, trocando pelos seus credos, seus dogmas. Mas Deus avança em frente com os seus filhos. Amém? Então Deus tem os seus guardiãos, que guarda a árvore da vida, que guarda a sua palavra. Mas Deus anda no meio da sua igreja, porque Ele vive nela, e ela tem vida dele. Deus te abençoe. Querido Pai Celestial, no nome santo e precioso, precioso de Senhor Jesus, nós te rendemos graças, te engrandecemos, porque Tu és maravilhoso, Tu és santo, a santidade lhe convém. Para isto derramaste o Teu precioso sangue, para nos lavar, purificar e trazer sobre nós a Sua santidade, o Teu Espírito Santo. Nos ajude a estarmos despertados, Pai,
Os sinais do mundo provam que tudo está no fim, pois tudo está mal. Que cada um de nós venhamos ser cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Porque a qualquer momento o Senhor nos tirará desta terra. O Senhor o disse e nós cremos que o Senhor o fará. Como será feito não sabemos, sabemos que será feito. Nisso nosso coração está descansado, Pai. Alimenta e abençoa o seu povo através da semana, no cada dia, no cotidiano, Pai, o que precisa do emprego, que o Senhor possa abrir as portas do emprego, abençoar a cada um, conforme a necessidade e o que o Senhor ordenou em sua palavra. Dá-nos uma semana abençoada e guardada em sua presença. Abençoe todos os meus irmãos através da internet e encha com Teu Espírito Santo cada coração. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos em paz até sábado, se Deus quiser, para mais um momento de adoração a Deus.